Orientação da criança, capítulo 32. Como se forma o caráter? Obtido por esforço perseverante. O caráter não vem por acaso. Não é determinado por uma explosão de temperamento, um passo na direção errada. É a repetição do ato que faz com que se torne hábito e molda o caráter, seja para o bem, seja para o mal. O caráter reto só pode ser formado pelo esforço perseverante e incansável, aperfeiçoando cada talento e capacidade confiados para a glória de Deus. Em vez de fazer isso, muitos se deixam impelir para onde quer que o impulso e as circunstâncias os levem. Não é porque lhes falte bom material, mas porque não reconhecem que Deus quer que em sua juventude eles façam o melhor possível. Nosso verdadeiro dever para com Deus e nossos semelhantes é o desenvolvimento próprio. Toda a faculdade com que o Criador nos dotou deve ser cultivada no mais alto grau de perfeição, para que possamos executar a maior quantidade de bem de que somos capazes. Para purificar e aperfeiçoar nosso caráter, necessitamos da graça que nos é dada por Cristo e que nos habilitará a ver e corrigir nossas deficiências e melhorar o que há de excelente em nosso caráter. Cultivando as faculdades dadas por Deus. Em grande medida, cada um é o arquiteto de seu próprio caráter. Cada dia, a estrutura mais se aproxima do termo. A palavra de Deus nos adverte a estar atentos quanto à maneira por que edificamos, para ver se nosso edifício está fundado na rocha eterna. Aproxima-se o tempo em que nossa obra se revelará tal como é. Agora é o tempo em que todos devem cultivar as faculdades que lhes foram dadas por Deus, a fim de formarem caráter útil aqui e apto para uma vida elevada no futuro. A fé em Cristo como nosso Salvador pessoal dará resistência e solidez ao caráter. Os que têm fé genuína em Cristo serão sóbrios, lembrando-se de que os olhos de Deus estão sobre eles, que o juízo de todos os homens está pesando os valores morais, que os seres celestes estão esperando para ver que espécie de caráter está se desenvolvendo. Influenciado por todo ato. Todo ato da vida, por mais insignificante, tem sua influência na formação do caráter. Um caráter bem formado é mais precioso que as possessões mundanas, e moldá-lo é a obra mais nobre em que os homens se possam empenhar. O caráter formado segundo as circunstâncias é mutável e falto de harmonia, uma massa de contradições. Seu possuidor não tem nenhum objetivo elevado ou próprio na vida. Não exerce nenhuma influência enobrecedora no caráter dos outros. É destituído de finalidade e de poder. Aperfeiçoado por seguir a norma de Deus. Deus espera que edifiquemos caráter de acordo com a norma que pôs diante de nós. Devemos colocar um tijolo após outro, acrescentando graça a graça, descobrindo nossos pontos fracos e corrigindo-os de acordo com as orientações dadas. Quando se vê uma fenda nas paredes de uma mansão, sabemos que algo está errado no edifício. Na edificação de nosso caráter, frequentemente vêem-se fendas. A não ser que tais defeitos sejam remediados, a casa ruirá quando a tempestade da prova a atingir. Deus nos dá força, a faculdade do raciocínio, tempo para que possamos construir caráter sobre o qual Ele possa colocar o selo de sua aprovação. Deseja que cada um de seus filhos forme um caráter nobre, pela realização de atos nobres e puros, para que afinal possa apresentar uma estrutura simétrica, um belo templo honrado pelo homem e por Deus. Na edificação de nosso caráter, devemos edificar sobre Cristo. Ele é o fundamento seguro, fundamento que jamais poderá ser abalado. A tempestade da tentação e da prova não pode abalar o edifício que está cravado na rocha eterna. Aquele que se quer transformar num belo edifício para o Senhor deve cultivar cada faculdade do ser. Somente pelo devido uso dos talentos é que o caráter se pode desenvolver harmoniosamente.
Trazemos assim para o fundamento aquilo que na palavra é representado como ouro, prata, pedras preciosas, material que suportará a prova dos fogos purificadores de Deus. Na edificação de nosso caráter, Cristo é o nosso exemplo. Deve-se resistir à tentação. A vida de Daniel é uma inspirada ilustração do que constitui um caráter santificado. Ela apresenta uma lição para todos, e especialmente para os jovens. Uma estrita submissão às ordens de Deus é benéfica à saúde do corpo e do espírito. Os pais de Daniel haviam-no educado na meninice nos hábitos de estrita temperança. Haviam-lhe ensinado que em todos os seus atos devia conformar-se com as leis da natureza, que o comer ou o beber exerciam influência direta sobre sua natureza física, mental e moral, e que ele era responsável diante de Deus por sua capacidade, pois as tinha todas como uma dádiva de Deus, e não devia, por qualquer procedimento, diminuí-las ou invalidá-las. Como resultado desse ensino, a lei de Deus era exaltada em sua mente e reverenciada em seu coração. Durante os primeiros anos de seu cativeiro, Daniel passou por uma prova que o devia familiarizar com a grandeza da corte, com a hipocrisia e com o paganismo. Estranha escola, em verdade, para habilitá-lo para uma vida de sobriedade, operosidade e fidelidade. E, no entanto, viveu sem se deixar contaminar pela atmosfera do mal de que estava cercado. Daniel e seus companheiros tiveram os benefícios do preparo e da educação corretos na infância, mas só essas vantagens não teriam feito deles o que eram. Chegou o tempo em que deviam agir por si mesmos, quando seu futuro dependia de sua própria atitude. Então decidiram ser leais às lições que lhes foram dadas na meninice. O temor de Deus, que é o fundamento de toda a sabedoria, foi o fundamento de sua grandeza. Seu espírito fortaleceu todo o propósito verdadeiro, toda a resolução nobre. O alvo deve ser elevado. Se os jovens de hoje quiserem permanecer como Daniel, devem pôr à prova todo nervo e músculo espirituais. O Senhor não quer que permaneçam principiantes, quer que alcancem o mais elevado degrau da escada para que dela possam passar para o reino de Deus. Se os jovens apreciarem devidamente essa importante questão da edificação do caráter, verão a necessidade de fazer seu trabalho de tal maneira que suporte a prova da investigação diante de Deus. Pelo esforço perseverante em resistir à tentação e buscar a sabedoria do alto, poderão o mais humilde e o mais fraco alcançar alturas que agora parecem impossíveis. Tais realizações não podem vir sem um propósito determinado de ser fiel no cumprimento dos pequenos deveres. Isso exige constante vigilância para que os maus traços não sejam fortalecidos. O jovem pode ter força moral, pois Jesus veio ao mundo para que pudesse ser nosso exemplo e a todos os jovens, e dar o auxílio divino aos de todas as idades. O conselho e a reprovação devem ser atendidos. Os que têm caráter, conduta, hábitos e práticas defeituosos devem atender aos conselhos e reprovações. Este mundo é a oficina de Deus, e cada pedra que pode ser usada no templo celestial deve ser talhada e polida, até ser pedra provada e preciosa, ajustada para seu lugar no edifício do Senhor. Mas se recusarmos ser ensinados e disciplinados, seremos como pedras não talhadas e polidas, e que afinal serão postas de lado como inúteis. É possível que para a formação de nosso caráter, muito trabalho seja ainda requerido, e sejais ainda a pedra tosca que tem de ser talhada e burilada antes de poder preencher dignamente seu lugar no templo de Deus. Não deve surpreender-vos, pois, que com o martelo e o cinzel, Deus se põe a polir as arestas para ocupardes o lugar que vos destina. Ser humano algum pode efetuar essa obra. Só Deus a pode executar. E podeis estar certos de que nenhum golpe será dado em falso. Todos os seus golpes são dados com amor, para a vossa felicidade perpétua. Ele conhece vossas fraquezas e trabalha para restaurar, não para destruir.